Sejam todos bem-vindos para mais uma live, né? Que legal que a gente está aqui reunido mais uma vez. O Agenor é a primeira vez que ele entra, vai conhecer nosso sistema de live. O Arthur hoje está sem aula, então está aqui conosco. A Ângela, bem-vinda de volta. Ela ficou um tempo sem entrar, agora está de volta. E vamos lá, tá faltando ainda entrar a Silvana. A Eliana também é a primeira vez, está faltando o Rafael. Mas a Eliana já está ali. O Rafael deve, não sei se ele já chegou em casa, mas a gente vai trabalhando e vamos trabalhando assim. A semana passada, nós estávamos falando, a gente está vindo de uma sequência de 3 lives, onde eu falei do inimigo meu e depois inimigo meu 2. Nessas 2 lives, eu falei daquelas coisas onde nós fazemos e o inimigo de nós mesmos somos nós. Por quê? Porque nós somos o inimigo. Porque nós fazemos coisas que nos prejudicamos. Então, a gente acha que é o outro que está prejudicando a gente, mas, na verdade, é a gente mesmo, diante da nossa atitude, diante do nosso comportamento, quando nós colocamos a nossa vida em risco. Eu falei do jogo do eu, mostrei que na nossa vida nós temos 2 M's. Nós sempre seremos 2 M's. Que 2 M's é esse? Ou nós teremos uma vida medíocre, onde nós ficamos repetindo padrões de comportamentos negativos, hábitos negativos, ou... o Iago também está participando com a gente. Boa noite, Iago. Então, ele está junto com o Arthur hoje. Então, ou a gente vai ficar repetindo esses comportamentos negativos, essas ideias negativas o tempo inteiro, e nesse padrão, nesse hábito negativo, nós nos prejudicamos. E quando nós nos prejudicamos, nós acabamos, por um mecanismo de defesa que chama deslocamento, nós começamos a deslocar esse padrão, essa negatividade, esse hábito negativo, esse hábito ruim, dizendo que é o bom. Então, é o meu marido, é a minha esposa, é o meu filho, é a minha nora, é o cachorro do vizinho que late sem parar. E aí nós vamos arrumando dificuldades na nossa vida, só que são os nossos hábitos, as nossas ações que está deixando a nossa vida de uma maneira negativa. Na última live, a live da semana passada, eu falei também desses comportamentos, desses padrões de comportamento, e hoje a gente continua ainda falando desses padrões de comportamento. O Iago falou assim, eu vou ficar muito curioso para outra semana, já que você vai falar de padrões de comportamentos doentios que acabam nos prejudicando. Lembra que eu comentei isso na última live? Que eu ia trazer isso, esse padrão de comportamento negativo acaba por prejudicar a gente. Então, um padrão um padrão negativo que a gente vê que é um comportamento negativo é quando nós começamos a ter uma série de dores, muitas dores, e essas dores elas não têm um ela não tem um sentido. Você vai ao médico, o médico faz exames de você da cabeça aos pés, faz exame até do DNA do cabelo, porque a gente está desesperado diante de tantas dores, e não tem nada. Não encontra nada. O médico diz, mas você não tem nada, eu não registro nada, eu não encontro nada, eu não sei por que você está assim. Aí o médico diz assim, como é que você está? Como que estão as suas emoções? E aí a gente fala assim, nossa, as minhas emoções estão muito bem, eu estou muito bem. Você tem certeza que você está muito bem? Estou sim, eu estou muito bem, eu estou tranquilo, e etc. Eu vou pedir só para o Agenor travar o microfone, Agenor, porque senão dá eco, né? Fecha o seu microfone, depois na hora das perguntas você abre, só fecha ele para ele não dar eco. Isso, perfeito, Agenor.
E aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu não tenho nada, o médico não achou nada e eu estou com muita dor. Essas dores que a gente chama de dores emocionais, que são psicossomas, que você tá, a sua mente está provocando uma dor no seu corpo, na psicanálise a gente diz que é o corpo simbólico que está doente. O que é o corpo simbólico? Essas emoções que está provocando essa dor no corpo físico. Ou então a gente começa a procurar doenças. Aí você, eu tô com uma pintinha, que eu até falei para a Zaira hoje que eu ia usar a minha manchinha de referência. Nossa, eu não tinha essa pintinha, eu não tinha essa mancha aqui, agora passou essa mancha aqui, apareceu. O que será que é isso? Eu vou lá no Dr. Google, vou ver o que que é. E você tem lá, você coloca lá no Dr. Google a manchinha, vai aparecer lá melanoma, ou qualquer outra coisa relacionada a câncer. Gente, eu tô com câncer, só pode ser câncer de pele, lá, lá, lá. E você fica maluco e vai arrumando um problema atrás do outro e não vai no médico. Aí é uma espinha, será que isso daqui pode virar um tumor? Pode. O que que é isso? São comportamentos doentios. Comportamentos doentios emocionais, onde tudo é uma causa desesperadora, tudo é para ontem, tudo é muito ruim, e também comportamentos doentios, quando você fica procurando doenças onde não tem. É lógico que você tomou muito sol, você vai manchar a pele. É lógico que se você comeu coisas muito estimulantes, como chocolate, você vai ter espinha. É lógico que, se fosse, que nós vamos ter uma coisa ou outra. É lógico que nós vamos pegar gripe. É lógico que nós vamos ter uma série de coisas na nossa vida que não tem nada a ver com nada. São consequências dos nossos atos, e a gente não pode transformar isso numa coisa doentia, numa coisa que machuca o nosso comportamento. Então, a dor que nós sentimos, ela é sempre uma resposta emocional por um comportamento doentio, uma resposta do nosso corpo por este comportamento doentio, ou é uma resposta de angústia que a nossa estrutura, o nosso aparelho psíquico, inconsciente, as nossas forças naturais, o nosso eu e o nosso dever, que está em desequilíbrio, provocando também uma resposta em você. Então, o que, que é o aparelho psíquico, o nosso inconsciente? O que, que é o nosso inconsciente? O nosso racional, a nossa parte de pensar e de agir, ele esquece as coisas. Então, principalmente aquelas coisas que causam uma dor, que causam sofrimento, a gente recalca. O que é recalcar? É empurrar para longe de nós. Então, quando nós empurramos para longe de nós, para onde que é esse longe? Para onde que nós estamos empurrando? É para o nosso inconsciente. Só que o nosso inconsciente, ele vai pulsar sempre, ele vai trazer à tona mais cedo ou mais tarde. Como que a gente, para que a gente possa compreender isto, é isso que nos incomoda, que nós recalcamos, que nós empurramos para longe de nós no inconsciente, é como uma rolha. Se você pegar uma rolha e você amarrar essa rolha bem amarrada numa pedra e jogar num rio, numa água, num lago parado, ela vai afundar, ela vai ficar lá no fundo porque ela está amarrada a uma pedra. Mas com o tempo, aquela cordinha que você amarrou vai esgarçando, vai apodrecendo pelo contato da água, ela arrebenta e vem à tona. O que que vem à tona? A rolha sai lá do fundo e vai flutuar, porque a rolha ela não flutua. Essas coisas que incomodam a gente é a mesma coisa. Aí, às vezes, as pessoas dizem assim: eu vou conversar com meu esposo, ou eu vou conversar com a minha esposa, ou com meu filho, com a minha filha, sei lá, com o namorado. E aí o que que ele faz? Ele desenterra defunto que está enterrado há 50 anos. Não está enterrado, gente, está recalcado.
Está só recalcado, está longe de você no inconsciente. Então, quando aquilo machuca, quando aquela energia machuca, ela voltará, ela vem à tona. Então, aprenda isso. Tudo, absolutamente tudo que a gente vive, não pode ser apagado. O nosso inconsciente não vai esquecer nada, nada pode ser apagado. Ah, eu tenho uma mágoa profunda aqui dentro do meu coração. A pessoa fez uma coisa que eu não gostei, me machucou, me magoou, e, ai, não, mas eu preciso perdoar. Eu tenho uma mentorada que ela lembra sempre que eu conto bastante milagres do mentorado, mas eu não conto qual mentorado, né? Não conto o nome do santo. Eu tenho uma mentorada que ela diz assim para mim, assim, ai, Sônia, eu só não faço determinadas coisas porque eu sou uma mulher de Deus, eu sou uma cristã. Não faz, mas está pensando, está jogando no inconsciente, está empurrando lá no inconsciente, vai ferir do mesmo jeito, vai magoar do mesmo jeito, vai doer do mesmo jeito, e o corpo simbólico vai protestar, histeria de conversão, você está doente, você tem uma série de dores, mas no corpo físico não vai encontrar nada. E é esse mesmo nome, histeria de conversão. Então, a gente precisa entender, a gente precisa se compreender. Por que nós temos esses padrões é, negativos, esses padrões de pensamento doentio? Então, a gente tem que pensar um pouco sobre a nossa mentalidade. O que é uma mentalidade? A mentalidade, o conceito de mentalidade, é uma predisposição psicológica que temos de uma pessoa, de um grupo, de uma determinada situação, de ter determinados pensamentos, de ter determinadas ações, de repetir determinados pensamentos, de repetir determinadas ações. Então, nós chamamos isso de padrão de pensamento. Eu tenho um padrão de pensamento, ou eu tenho padrões de pensamentos, se eu tenho vários pensamentos, vários comportamentos. Quando eu tenho um padrão de pensamento doentio, autorrepetitivo, eu me torno uma pessoa doentia. Como que eu me torno uma pessoa doentia? Quando eu acho que o outro tem que fazer para mim aquilo que eu quero. Só do meu jeito, só do meu jeito, só eu que tenho que fazer, é eu que tenho que fazer, é eu que tenho que mandar. Ah, lavou a louça, não secou, você não secou a louça, por quê? E eu estou falando, lembrando sempre, eu estou falando de coisas dentro do nosso lar. Por quê? Dentro do nosso lar, lembra? Eu sempre falo lar, vocês vão aprender lá, de tanto eu falar lar, vocês vão aprender que lar tem dois lados: laços de afinidade barra adversidades relativas. O nosso companheiro, a nossa companheira, o nosso filho, o nosso vizinho pode ter muita afinidade, ter um relacionamento de extremo amor ou de extrema convivência, mas também pode ter uma adversidade. Não significa que essa adversidade, que ele é seu inimigo. Então, você começa a atacar a pessoa como se ela fosse o seu inimigo. Criatura de Deus, ela não é seu inimigo. Vocês estão adversos porque você está com uma ideia, um pensamento, e ele está com outra ideia, com outro pensamento. Então, por um momento, vocês estão adversos, por isso que chama relatividade, porque isso não vai durar. Então, quando nós estamos com ideias e pensamentos diferentes, nós precisamos fazer o quê? DRC, o que é DRC? Discutir o relacionamento à base do comportamento. O seu comportamento está muito chato, não estou te aguentando, você está insuportável, por que você está assim? Aí a outra pessoa fala, ai, não sei, não tenho a mínima ideia por que eu estou assim, o que é que eu estou repetindo? Se ela estiver pronta para discutir essa relação. E se ela não estiver pronta, ela vai dizer que não é verdade, que ela está exagerando, provavelmente você encontrou outra pessoa. Vocês sabem que um mecanismo de defesa que a gente tem, e é um mecanismo de defesa do eu.
E quando a gente não quer assumir determinadas coisas, a gente acusa o outro de infidelidade. É um comportamento doentio. Gente, você só pode ter arrumado outra pessoa, você só pode estar apaixonado por outra pessoa porque você está implicando comigo o tempo todo. Não, não é isso. Eu estou estranhando o seu comportamento é muito chato. Ou então, casais de namorado. Casais de namorado vai sair e o namorado ou a namorada olha do lado. Você está olhando o quê? Por que você está olhando do lado? Por que você não está com a sua atenção para mim? Oh, criatura de Deus, nós não somos grudados um no outro e as coisas à nossa volta, a gente não pode ficar cego. Nós precisamos enxergar as coisas que estão ao nosso lado. Nossa, eu só estava olhando o garçom para chamar. Não acho que é. E aí o que você começa? Uma briga sem nenhum sentido. Então, o que é isso? Falta de confiança. Lembra que eu falo para vocês, eu repito o tempo inteiro que existe 4 coisas que faz um casamento, um relacionamento, um namorado, um amigo, ou seja, qualquer coisa que você relaciona com a outra pessoa de ter sucesso, como que a gente, desde que a gente faça o quê? Desde que a gente tenha uma comunicação clara, aberta, voltada para o outro. Olha, eu não gosto desta coisa, eu não gosto desse jeito, eu gosto desse jeito. Tudo bem? Tudo bem. E aí o outro entende. Olha, quando termina de fazer as refeições, se eu cozinhei, você lava a louça. Tá combinado? Combinado. Se você cozinhou, eu lavo a louça. Tá combinado? Tá combinado. Se eu estiver trabalhando e você está folgado, você cozinha e lava a louça. Combinado? Combinado. A Iracema já instituiu isso na casa dela. Ela cozinha e o Berto lava a louça. Ele já conseguiu colocar isso. Não é obrigação nenhuma o esposo ajudar em casa, é a casa dele. A esposa dele, a esposa não é empregada. Então você tem que aprender uma coisa dessa. A esposa é esposa, não é empregada. É mulher, não é empregada. Você quer uma empregada? Contrata uma empregada. Então as pessoas casam. Outro dia uma pessoa disse para mim assim: ai, Sônia, eu vou ficar noiva, eu vou casar, porque aí eu vou ter casa limpa, roupa lavada, comida na mesa, vou ter sexo, vou ter isso, vou ter aquilo. Eu falo, meu filho, você está se casando, você não está contratando 6 profissionais. Ficou bravo comigo, ficou bravo comigo. Mas ele estava achando que estava contratando 6 profissionais: cozinheira, lavadeira, passadeira, faxineira, babá dele, né? Comidinha na mesa e ainda sexo, prostituta. Oh, acorda, gente! Acorda! Você está casando com uma pessoa, 50% do meu melhor, 50% do melhor da outra pessoa. É para isso que a gente vive com outra pessoa. A gente soma forças. Você já sabe que o casamento faz a união, o relacionamento, o namoro, qualquer coisa, faz o símbolo do infinito? Por que faz o símbolo do infinito? 50% do meu melhor, 50% do melhor da outra pessoa. E o ruim, Sônia, o que a gente faz? Empurra debaixo do tapete? Não, você dá um jeito, faz terapia com a Soninha, que você fica lindo, maravilhoso. É isso. Você entendeu? Faz terapia que você fica linda, maravilhoso. Mas você não pode empurrar para o outro, não pode jogar para o outro. O outro não tem culpa dos seus comportamentos doentios. Quem tem um comportamento muito doentio também, ele é incapaz da gratidão. Ele não consegue reconhecer o benefício do outro. Ele acha que ele é super grato. Ele acha que a gratidão é ele falar assim, ele acha, a gratidão, ele achar que é falar de gratidão. Ai, meu Deus, como que eu sou grata por esse sol maravilhoso.
Ai, como eu sou grata pela essa chuva, por esse vento, por esse granizo. É que Campinas choveu, fez vento e caiu granizo, tá? Ai, como eu sou grata, tô avisando aí o Carlos e a Zaira, que é lá do Rio Grande do Sul. Ai, o que que seu... Ai, isso não é gratidão, gente, isso é verbo, palavras, palavras vazias. Gratidão é você ser capaz de reconhecer o benefício da outra pessoa, saber que a outra pessoa é importante para você, saber que a outra pessoa está junto com você, saber que a outra pessoa vai te ajudar e vai se auxiliar, é parar de se agredir, entendeu o que é gratidão? Gratidão é fazer planejamentos, é pensar no orçamento. Ai, nós poderíamos ter uma casa melhor, então vamos nos planejar para uma casa melhor. Gratidão é a autonomia da outra pessoa. Então eu não posso explorar a outra pessoa, é eu que mando, é eu que faço, é tudo do meu jeito. Se não for do meu jeito, nem quero. Isso é controlador, isso é ser controlador, isso é ser neurótico. Eu vou falar aqui mais para frente dessa faceta de personalidade, desse traço de personalidade, melhor dizendo, que se chama neuroticismo. Isso é neuroticismo, achar que a outra pessoa é seu escravo. Gente, a escravidão acabou. Faz muito tempo que a escravidão acabou. A outra pessoa não é seu escravo, não é seu servo, não está a seu serviço. Não é para isso que nós vivemos um com o outro. Nós vivemos para crescer junto, para aprender junto, para trabalhar junto, para tomar decisões junto. A mulher precisa ter autonomia e o homem precisa ter autonomia. A mulher trabalha fora, o dinheiro dela é somado com o dinheiro do marido que trabalha fora, e aí eles fazem o controle de despesas. 55% mais ou menos daquilo que você ganha é voltado para despesas de uma casa. O restante é da pessoa, o dinheiro é dela, ela trabalhou para isso. O restante é dele, ele trabalhou para isso. Agora, vocês podem fazer planos junto? Podem. Eu e o Toninho sonhamos a curto prazo junto, a gente economiza junto. Sonhamos a longo prazo junto, a gente economiza junto. Eu separo para a educação, ele separa para a educação, que a gente tem que investir em educação. Fazemos doações e o eu mereço. Eu mereço. Eu falei isso a semana passada, como é que a gente distribui o nosso orçamento. Agora, eu coloco todo o dinheiro na mão do meu marido, ou eu coloco todo o dinheiro na mão da minha esposa, eu não vejo nem a cor do dinheiro. Conheço muitas pessoas que fazem isso. Para comprar uma coisinha, tem que pedir para o outro, tem quase que implorar. Você tem um dinheirinho aí, coisa para. Gente, para com isso. Nós somos pessoas autônomas, nós somos pessoas individuais, nós somos pessoas livres. Outra coisa, temos que cuidar com os padrões negativos, comportamentos doentios, que nos deixa doente. Bebida em excesso, sem controle. Beber socialmente numa festa é uma coisa. Se você não consegue beber socialmente numa festa, se você toma o primeiro copo de cerveja, só para quando alguém falou acabou o chopp no barril, você não pode beber. Você tem uma compulsão, você tem um problema sério com bebida, então não pode beber. Tomar uma cervejinha. A Ângela fala isso para mim, né? Sônia, você vai mexer nas coisas, mas não mexe na minha cervejinha semanal. Uma cervejinha, um copinho de cerveja, não tem coisa, desde que não esteja doente. Porque se a pessoa tiver um problema de fígado, um problema de pulmão, não pode. Você está agravando o problema. Ou a pessoa tem uma sensibilidade ao álcool, tem um processo alérgico ao álcool, não pode também. Ah, mas cerveja só tem 3%, mas não pode, desidrata, tem um problema no rins, desidrata, não pode, não pode. Então, social, uma coisa, você não tem controle numa festa, você leva a sua vida privada da sua casa
para uma festa para as pessoas, vai contando a vida. Gente, pelo amor de Deus, um casamento, um relacionamento, uma amizade, a gente tem que ter uma fidelidade, uma privacidade. É engraçado, né, que as pessoas falam muito de infidelidade sexual. A infidelidade sexual, ela fere, ela magoa, ela separa, ela destrói, ela briga, ela leva até o assassinato. Infidelidade de amizade, infidelidade de compromisso, infidelidade consigo mesmo. Tem tantas outras infidelidades que ninguém leva em consideração e que precisa levar em consideração. Sua esposa falou uma coisa para você que você não gostou, não é numa festa que você vai contar para todo mundo. Ela fica numa posição desconfortável. Não é numa festa que você vai contar para todo mundo, o seu marido fica numa posição desconfortável. Outra coisa, homens, vocês já sabem disso, já falar, quando eu falei a primeira vez, está lá no canal, uma live que eu falo sobre isso, protestaram comigo, mas eu vou continuar dizendo isso, e vou bater nessa tecla até o fim da minha existência. Um casal botou um croque no pé, pediu o divórcio silenciosamente, em outras palavras. Porque aquilo é muito, muito feio, muito, muito feio. Entendeu? Então, se vê, está, não precisa. Ai, Sônia, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma roupa de grife. Não é disso que eu estou falando, gente. É se vestir bem, é estar elegante, estar harmonioso, é bonito. Imagina você numa festa e aí você está lá toda linda, maravilhosa, daí as pessoas olham para você e falam, nossa, como que você está divine. Aí olha para o seu marido, fala, o que que aconteceu com o seu marido? De onde que ele saiu? Ah, essa criatura não se cuidou. Eu não sou obrigada a cuidar dele, mas ele não se cuidou. Então, isso não pode acontecer. Homens, mulheres do meu Brasil, varonil, lembra do bonitinho? Fiquem bonitos, ficam elegantes, ficam cheirosos, ficam perfumados. Tenha um olhar de amor para o seu companheiro, para a sua companheira. Ah, tem 40 anos de relacionamento, não tem mais olhar de amor. Tem olhar de admiração, tem olhar de. Tem olhar de carinho, olhar de gratidão, olhar de fraternidade, de solidariedade, de amizade, de qualquer coisa menos de desprezo. Outro comportamento doentio que temos aos rodões, que nos leva aonde? Nos leva para a ansiedade, às vezes para a depressão, às vezes para a angústia, às vezes para o desespero, às vezes a gente se perde dentro da gente. É tentar controlar coisas que estão fora de nós. Nós só controlamos, eu já disse aqui, nós só controlamos os nossos pensamentos, onde que nós colocamos o foco, no que nós estamos focada e por que a gente está focada naquilo, ou focado, e o nosso comportamento. Então, eu como muito e eu vou ganhar peso. Deixa eu comer, deixa eu sair da mesa com um pouquinho, a mesa com um pouquinho de fome. Eu tenho que estar sempre com um pouquinho de fome, para o quê? Para que o meu organismo não fique, não saia das suas proporções, que eu não ganho peso exagerado. Ah, mas eu não posso ganhar peso? Pode, se você quiser, mas isso é uma compulsão. O seu prazer está só naquele alimento, você não tem prazer em outras coisas. Comportamento doentio. Seu companheiro e a sua companheira estão do seu lado e você está no celular, no celular, no celular, no celular. Gente, a gente vê o celular quando a gente está sozinho. E só um pouquinho ainda. Só um pouquinho. A pessoa falou para mim assim, essa semana, nossa, Soninho, domingo foi terrível. Ele estava aguardando a esposa que estava fazendo um curso. E ele estava esperando, não estava em Campinas. Ai, Sônia, eu cansei. Eu fiquei no shopping, eu rodei tudo o shopping. E depois eu sentei, e eu peguei o celular, e eu cansei de esperar. Por que você não levou um livro? Por que não foi ver um filme? Por que não foi para a praça de alimentação, deu uma olhada para algumas pessoas, puxou uma conversa?
Porque o celular cansa, o celular estoura, a gente fica viciado. E quando a gente fica viciado, a gente não enxerga a pessoa que está do nosso lado. Não enxerga a pessoa que está do nosso lado. Redes sociais são legais? São. Mas redes sociais é para um momento ou outro, para um tempinho, é para você verificar alguma coisa interessante, não é para você comer um prato de macarrão e fotografar e colocar lá, assim, o almoço de hoje. Gente, que coisa mais medíocre. Por que as pessoas estão interessadas em saber se você comeu macarrão ou não? Ou então, bora para a praia. Tá lá na cozinha lavando roupa, lavando, esfregando no tanque, e aí a rede social acha que você está na praia. Para que você precisa informar que você foi para a praia? Para quem? Está justificando o quê? E o seu companheiro do seu lado, você não tem uma boa conversa, não tem um papo, não tem um assunto. Ai, vamos ver filme, vamos ver filme. Enche as paciência ficar só vendo filme. Maratonando séries. Séries são legais? Séries são ótimas. Tem séries maravilhosas. Eu gosto de série, eu assisto série. Toninho dá risada de mim que eu gasto uma semana para ver um filme, porque eu vejo um pedacinho, um pouquinho na hora do almoço, quando eu faço almoço. Quando eu faço horário de almoço, porque a maioria das vezes eu não faço horário de almoço, que eu termino de almoçar, eu tenho alguém que perguntou alguma coisa, que respondeu alguma coisa, ou eu estou estudando. Quando eu estou em semana de prova, eu nem ligo TV, estou estudando, eu vou fazer prova, vocês sabem que eu vivo estudando. Então, maratonar, ver série é bom, mas só isso. Senta com seu marido, puxa uma conversa e vamos conversar, e vai contar a história, recorde o passado. Ai, Sônia, mas a gente tem tanta coisa para viver. E aí a gente pode sentar e falar, lembra aquele dia, assim, assim, assim. Nossa, como que foi que a gente se conheceu mesmo? Eu vou contar como que eu conheci o Toninho. Eu fui num evento chamado a Psicologia e a Saúde na Vida do Homem. Tem um monte de psicólogo lá da Bahia, no Palácio do Cadete, aqui em Campinas. E aí eu fui num evento que falava de saúde. Aí eu estou sentada lá esperando, e aí um dos psicólogos, um dos palestrantes era o Djalma Argolo. Nossa, nem sei o que aconteceu com ele, faz tanto tempo que eu não vejo mais falar dele. E aconteceu, eu queria conhecer, porque eu queria conhecer. Eu tinha lido um livro dele, tal, e aí eu levei até o livro para ele autografar, e eu queria conhecer o Djalma Argolo. E nós fomos lá conhecer eu fui, aí eu estou sentada lá, esperando o momento. Sabe quando você sente um olhar aqui na nuca? Sabe quando você sente na sua cabeça aqui atrás tem alguém te olhando? Eu falei, ai, tem alguém me olhando. Aí eu dei uma viradinha para trás assim. Adivinha qual olhar que eu encontrei? Qual olhar que cruzou o meu? Lembra da música do Tom Jobim? E esse doce olhar que cruza o meu, e o meu olhar no teu olhar, no teu olhar, o meu olhar. Lembra disso? Uma bobagem que eu estou contando. O olhar do Toninho. Na hora do café, a gente já estava no papo. E aí, esse ano já fez 16 anos de convivência. Olha, e aí a gente tem convivência, a gente conta, a gente conversa. Converse com seu marido, converse com sua esposa, se vista para um café da manhã, senta à mesa, bate papo, não tenha pressa. Ai, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Dedique um pouquinho, abre um pouco o seu olhar para aquela pessoa que está do teu lado, criatura de Deus. Você larga ali o seu companheiro para ir lá no celular para falar com uma pessoa que mora lá na Bahia que você nunca viu. E o seu marido do seu lado, a sua esposa do seu lado, o seu filho do seu lado, a sua neta do seu lado. E você não sabe disso? Final de semana tem aniversário da neta, né, Lia? Vê se não fique no celular, viu? Vê se
escuta a neta, ela está ansiosa. Conversei com ela ontem, fiz mentoria com ela ontem. Ai, Soninha, eu estou numa ansiedade, eu estou numa curiosidade, ninguém está me contando o que vai acontecer. Essa ansiedade é boa ou é ruim? Ai, Soninha, já aprendi com você. Essa é a boa, é aquela de expectativa. É isso mesmo, a gente tem uma ansiedade que é boa. É a ansiedade de expectativa. Vai acontecer uma coisa, eles estão fazendo uma surpresa para ela. É a primeira festa de aniversário que ela vai ter, 11 anos. Ai, Soninha, você atende criança também? Algumas, né? Então, 11 anos, né? A primeira festa de aniversário dela, tá feliz da vida, tá lá ansiosa. Eu falei para ela assim, ó, não pode roer a unha. Não pode roer a unha. E mandei um filminho para ela, que também mandei para minha criaturinha chamada filha, Ivone, o que, que é que tem debaixo da unha, né? Você viu os verminhos lá, Ivone? Vai continuar roendo a unha? Vai continuar enchendo sua barriguinha de verme? Então, para de roer a unha, criatura de Deus, né? Então, eu mandei para a Júlia, falei, não rói a unha, é uma ansiedade boa, deixa para fazer a unha, para ir bem linda. Ansiedade tem ansiedade boa, é a ansiedade de expectativa, vai acontecer alguma coisa. Tem a ansiedade ruim? Tem, aquela ansiedade onde você vai para o futuro, você fica assim ansioso para uma coisa que vai acontecer daqui a alguns meses. Ainda não aconteceu, ainda não chegou, você está fora da linha temporal. Você está fora do seu tempo, você está no amanhã, o amanhã não existe. As coisas estão acontecendo agora. Pare de andar no futuro. Foque no agora, foque nesse momento, foque na sua pessoa. Então, nós temos ansiedade boas e nós temos ansiedade ruim. A gente tem que aprender a separar, porque senão a gente fica num comportamento doentio. Que comportamento doentio que a gente fica? No comportamento daquela ansiedade ruim, naquele. Lembra do autossabotador que eu falei para vocês? O autossabotador vigilante, o vidente, que está olhando lá o futuro, mas só vê coisa negra. Ah, e se acontecer isso? E se bater o carro? Se quebrar o carro? Se bater a moto? Eu me lembro de alguns dias, de uns meses atrás, aí foi com o Arthur. O Arthur falou assim, o Arthur tem uma moto, o Arthur falou assim, Sônia, estou pensando de fazer transporte de passageiros, assim, assim, assim. Falei, para ganhar um dinheirinho. Ele falou, Arthur, coisa legal, tal, não sei o quê. Dali a pouco eu recebi uma mensagem dizendo assim, mas você viu o que ele quer fazer, que desnaturado? E se ele sofreu um acidente? Você falou, minha filha, pelo amor de Deus, pare de ver só coisa ruim na vida dos outros. Na vida do filho, deixa a pessoa crescer, voar, pelo amor de Deus. Por que é que só tem que acontecer coisas ruins? Por que não pode acontecer coisas boas? Então, precisa acontecer coisas boas. Tem coisas que a gente precisa ficar previdente? Tem. Por exemplo, você vai viajar e você escolheu uma rota, ou aquelas rotas que tem poucos postos de gasolina, poucos lugares para você usar um telefone, a internet não existe nessa rota que você escolheu, você tem que verificar se os seus pneus estão cheios, se o seu step está legal, se o seu tanque de gasolina está maravilhoso e se você tem na mão um telefone de um guincho caso aconteça alguma coisa. Prontinho, você está previdente, está tudo pronto, passa a mão em você e vai se divertir, gente. Para de achar que o mundo vai cair na cabeça. Aí a pessoa me falou assim, sabe o que é, Sônia? A gente tem que prevenir porque o mundo está mexido, está de cabeça para baixo. Meu filho, o mundo sempre teve mexido, sempre teve de cabeça para baixo. Não importa a geração, em qualquer época que você for estudar a história do homem, o mundo está mexido e está de cabeça para baixo. A gente tem que viver, a gente não pode viver com medo, apesar do medo ser um dispositivo de segurança que te alerta, que te mostra um perigo, ele não pode ser um medo paralisante, ele não pode te impedir de viver. Quando isso acontece, isso é um comportamento doentio, isso te machuca, isso te fere. Só que você leva esse comportamento, essa neurose,
você leva esse comportamento doentio para a outra pessoa, e aí a outra pessoa tem que aguentar isso. Você descarrega em cima dela. Eu costumo brincar assim que a pessoa vira um caminhão de lixo porque ela só consegue falar de coisas ruins. E a gente tem que falar de coisas boas, a gente tem que ter um pensamento positivo, a gente tem que ter um hábito positivo. Você acordar de manhã e você pensar numa coisa boa e numa coisa ruim é uma questão de escolha. Escolha boa, criatura de Deus. Isso vai te fazer feliz, isso vai te deixar feliz, isso vai fazer com que você tenha um sorrisão no rosto, e você vai cumprimentar as pessoas, e você vai fazer isso, e você vai fazer aquele outro. A gente tem que chegar na vida, a gente tem que viver com intensidade. Para viver com intensidade, tem que tirar esse comportamento negativo de só pensar negativo. A pessoa fala uma coisa, você não gosta, amarra a cara, xinga, fala palavrão. Quem fala palavrão, quem tem o hábito de falar palavrão à torto e à direita, é um hábito negativo. Vai corrigindo isso. É um hábito negativo. Por quê? Porque você viveu uma coisa, uma experiência ruim e você xingou, é a mesma coisa de reclamação. Lembra da semana passada? Quem reclama quer bis, quer de novo, quer outra vez. Estou clamando para isso novamente. Então, para com esse negócio. Aí falei para uma pessoa assim, ó, você não pode falar palavrão. Aí o que que ele falou? O que é que ele fez? Eu não me lembro muito bem. O cara fechou ele no trânsito. Ô, seu Jonas, por que que você não entra na barriga de uma baleia? Eu falei, mas que diacho? Você falou que eu não posso xingar, né? Então eu mandei ele para a barriga da baleia, igual o Jonas lá da Bíblia, né? Sai do meu caminho, sai da frente. Eu falei, criatura de Deus, você está xingando do mesmo jeito. É trocar um comportamento negativo, um viés negativo, por um viés positivo. Semana que vem a gente vai falar desses padrões de comportamento, cada um deles, que a gente pega só no negativo, só no viés da negatividade, em vez de pegar no viés da positividade. A gente dá saliência. Sabe o que é saliência? A primeira lei do saliência é evidência. A gente dá evidência para as coisas ruins. Aí você vai ver um telejornal, tem lá um monte de página escrito razões para acreditar, só notícias boas, eventos de qualidade. A pessoa fica lá vendo aqueles jornais que pinga sangue, sabe? Que corre sangue na sala dele. Depois ele quer ter um padrão ele quer ter um dia feliz, ele quer ter um padrão positivo. Se ele começou o dia dele escolhendo, ó, Beatriz, eu acordo de manhã e não ligo a TV, eu acordo de manhã, desconecto o celular que o despertador está tocando, que fica na sala e não no quarto, porque a hora que ele toca, eu sou obrigado a levantar para ele desligar, e vou cuidar das minhas coisas. Nada de acordar e ir para o celular, nada de acordar e ligar a televisão nas notícias tragédias. Você quer ouvir alguma coisa? Eu tenho esse hábito. Eu acordo de manhã, ponho um som da natureza no rádio, ou eu coloco uma música bem gostosa, um saxofone, só, instrumental, só saxofone. No outro dia, música celtas, no outro dia, música japonesa. E aí você começa o seu ambiente numa harmonia mais tranquilizadora. Você não vai começar o seu dia com uma coisa tão ruim. E aí você já está dando evidência para as coisas boas. Então a gente precisa parar de dar evidência para as coisas ruins. Certinho? Microfone livre para quem estiver com perguntas. Olha aí, ó, essa semana eu comecei a olhar as árvores aqui em casa de manhã. Muito bem, Bia. É isso mesmo. Olhar a natureza. Eu acordo de manhã, para quem não sabe, eu moro alto. Então eu acordo de manhã e eu tenho uma natureza linda para olhar, um céu maravilhoso para olhar. Eu fico lá, sento na minha bancada e fico olhando, namorando o céu.
começar o dia bem, né? Olhar a natureza. Microfone, vocês podem fazer pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Esteja à vontade. Estou vendo que a Isabela entrou hoje, a Lucilene entrou e caiu, né? Ah, ela está entrando de novo, né? Então, tá aberto. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém ficou com uma dúvida sobre o que é comportamento doentio? Que é um comportamento que nos leva a nos prejudicar e prejudicar a pessoa que está ao nosso lado? Ninguém é obrigado a suportar o nosso mau humor. Faça aquele código que eu sempre falo: você não está bem? Sinaliza para o outro, ó, dá um tempo aqui para mim, que eu estou mordendo mosca no ar. Então me dá um tempo, não conversa comigo agora, não. Tô ursona, nem eu tô me aguentando. Aí a pessoa fica em alerta e não vai te provocar. Alguém tem alguma pergunta? Iracema, Ivone, ninguém? Olha, gente, eu parei um pouquinho antes para vocês fazerem pergunta, que a semana passada eu fui um pouquinho egoísta, não deixei nada para vocês perguntarem, né? Se ninguém, se ninguém tem nenhuma pergunta, eu vou continuar falando. O que que eu vou falar? Olha lá, a Flora apareceu. Outra coisa que é muito doentio no nosso comportamento é esperar que o outro faça as coisas que nos cabe. Esperar que o outro faça aquilo que nos cabe. Então, eu quero alguma coisa. Ah, mas você não fez para mim? Você consegue fazer o que você quer? Consigo, então faça. Então, faça, não fique esperando a pessoa fazer para você, se a pessoa não teve tempo de fazer. Então, é um comportamento doentio, chama-se cobranças. Cobra, cobra, eu quero você sorrindo, eu quero você feliz, eu quero você do meu lado, eu quero você olhando nos meus olhos, eu quero que você enxergue só a mim, eu não quero que você faça isso, eu não quero que você faça aquele outro. Então, isso são cobranças que prejudicam muito a vida um com os outros. Aí eu quero falar de uma coisa, estou com uma coisinha aqui que eu vou mostrar para vocês. Quando a gente, quando a gente chega aqui, ó, a gente é assim, ó, como esse cristal aqui, uma joia que precisa ser burilada. E aí a gente tem relacionamento. A intenção do relacionamento é burilar isso, seja de pais, seja de esposo, seja de filhos, seja de amigos, de namorado. A intenção é burilar isso daqui, porque se a gente ficar desse jeito aqui, o outro toca na gente e machuca a gente. Então, aí eu sou uma pedra não burilada e o outro também é uma joia não burilada, e aí o relacionamento vai fazer o quê? Eles vão se arestar, e eles vão se arestar, e nesse arestamento, a gente acaba ficando assim, ó, lisinho, bonitinho, não machuca mais o outro, fica educadinho, fica gentil, fica lindinho. Mas isso não significa que o fato da gente estar assim, lisinho, não estar machucando o outro, não significa que a gente está burilado. Significa, muitas vezes, que continua a vida naqueles primeiro M, que é o M de medíocre. O segundo M, gente, é o M de maravilhoso. Eu falo assim, ó, só não dá para falar que é o M de divino, mas eu falo assim mesmo, é o M de divino. A gente tem que ser divino, a gente tem que ter um pensamento mais alto do que a gente mesmo. Então, isso, tá lisinho assim, não significa que a gente está burilado. Para o burilamento, ele é o aperfeiçoamento, é o seu conhecimento, é o seu crescimento. É aquilo que você conseguiu se autodescobrir, que você aprendeu, que você aperfeiçoou e leva para o outro. Então a gente tem que ficar assim, ó, uma joia. E vocês sabem que a joia, gente, isso aqui é de vidro, tá? As joias aqui, ele é toda cheia de recortes aqui. Esses recortes aqui, gente, é a nossa bagagem, é a nossa experiência, é aquilo que a gente viveu, é aquilo que a gente tem para contar, é aquela experiência que a gente carrega. Então a gente vira uma joia burilada. Então nós estamos aqui vivendo e nós vivemos com o relacionamento de outra pessoa para ser uma joia burilada.
e não para ser um, sei lá eu o quê. Então a gente precisa aprender isso. Então a gente não pode ser uma joinha assim. Então o que a gente diz? A gente não pode ser um porquinho espinho, né? Só soltando espinho pro outro. Só soltando espinho. Aí que a Ivone dá risada, porque eu sempre falo isso. Aí quer que o outro esteja bem-humorado com você, que o outro esteja feliz com você, mas você solta espinho toda hora? Não dá, gente. A gente tem que ser uma joia, a gente tem que ser uma coisa linda, maravilhosa. Entenderam? Gente, um grande abraço para vocês, bom fim de semana e a semana que vem a gente se encontra novamente para a nossa live. Você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Então se inscreva lá, Sônia Divine, ative o sininho para receber as notificações das nossas lives Viva a Vida e venha para um conteúdo leve, gostoso, um bate-papo semanal sobre todos os nossos comportamentos, afetos, cognições, defeitos, sentimentos, não defeitos, virtudes. Venha se divertir conosco com esse bate-papo. Se inscreva no canal Sônia Divine, ative o sininho, compartilhe com os amigos, compartilhe com os seus familiares. Venha fazer parte dessa grande família amada e divine. E assim você pode ter a leveza de uma pena e o peso de um universo. Venha!